Olá pessoal, nesse vídeo eu vou abordar os tipos de variáveis que nós tratamos no estudo da estatística e vai ser um vídeo curto, né, sobre esse assunto. Basicamente, na estatística nós vamos trabalhar com as variáveis que a gente chama de variáveis qualitativas. O nome dela já diz qualitativa, ela vai ser aplicada a uma qualidade, normalmente, de algum fenômeno. As variáveis qualitativas, geralmente, elas são divididas entre variáveis qualitativas nominais e variáveis qualitativas ordinais. E também nós temos aqui as variáveis quantitativas, que vão, digamos, expressar uma certa quantidade ou uma certa intensidade do fenômeno estudado. As variáveis quantitativas são divididas entre quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas. No caso, nas aplicações na geologia, na física, na química, né? Quase todos os fenômenos envolvem variáveis aqui quantitativas contínuas. Nós vamos abordar isso mais adiante. Em alguns casos também variáveis quantitativas discretas. Esses casos aqui, né, nós temos aqui um critério, né, para definir uma média. Já no caso das variáveis qualitativas, que podem ser nominais e ordinais, elas geralmente vão expressar coisas como, por exemplo, no caso das variáveis qualitativas nominais, aplicada na geologia, por exemplo, o nome dos minerais, né? O nome dos minerais presentes numa rocha. Por exemplo, numa competição esportiva, o nome dos participantes dessa competição. Ou seja, expressa o nome, né? Daquele, no caso, por exemplo, na rocha, quais são os minerais presentes, o nome dos minerais. Então você pode ver que nesse caso não se fala, não há que se falar de média nesse caso aqui, né? E no caso também as variáveis qualitativas ordinais, geralmente ela vai ter uma expressão numérica, ela vai ser expressa numericamente, mas ela geralmente vai expressar a ordem de acontecimento de algo, né, de algum fenômeno. Por exemplo, no caso da geologia, você pode imaginar, por exemplo, um caso que você vai estudar lá, né, o resfriamento de um magma, por exemplo, a ordem de cristalização dos minerais, né, quando você estuda a série de Bowen, né, e essa cristalização dos minerais, à medida que você vai baixando a temperatura, qual mineral se cristaliza primeiro, que se cristaliza segundo, terceiro. Então, essa ordem de cristalização, basicamente, ela é expressa através de uma variável qualitativa ordinal. O nome já diz, né, ordinal, vem dessa ordem, né? Também é aplicado muito nas competições esportivas. Quem é que chegou primeiro, em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro lugar numa corrida? Observe que nesse caso também não há a definição de uma média, né? Apesar de ser expresso numericamente a variável qualitativa ordinal. No caso das variáveis qualitativas nominais, elas são importantes na estatística, principalmente na estatística básica, quando nós estamos estudando, por exemplo, o teor, por exemplo, de alguma coisa. No caso de uma rocha, quantos por cento tem de quartzo, quantos por cento tem de plagioclásio, etc. Vários tipos de minerais. Então aqui nós temos os nomes dos minerais presentes na rocha e no eixo Y a gente vai representar o teor, ou a porcentagem desse mineral. Então quer dizer, apesar de não ser definido uma média, a gente pode representar isso através de um tipo de gráfico, né? Nós vamos ver mais adiante isso. Mas nosso interesse maior mesmo são as variáveis quantitativas, né? As variáveis quantitativas discretas, normalmente elas vão descrever fenômenos que o resultado do processo de medição vai dar um número inteiro ou um número semi-inteiro. Por exemplo, no caso da aplicação na geologia, na geoestatística, quantos minerais estão presentes numa rocha, né? O número de minerais presentes. Então, o número de minerais é um número inteiro, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 minerais presentes. Então, são números inteiros, ou seja, a variável é uma variável quantitativa discreta porque ela envolve números inteiros.
Na física, é muito comum aparecer em alguns fenômenos variáveis quantitativas discretas representadas por um número semi-inteiro. Por exemplo, o spin, né? O spin de um certo sistema de partículas ou de uma partícula, ele pode ser spin meio, né? Mais meio, menos meio, 3 meios, 5 meios, né? Você tem lá, por exemplo, uma estrutura cristalina, por exemplo, lá no ferro, por exemplo, uma certa estrutura cristalina, ele pode ter um spin 3 meios, spin 5 meios, spin 1 meio. Então, quer dizer, a variável é uma variável discreta, representada por um número semi-inteiro. E também as variáveis quantitativas contínuas, que são as mais comuns, a grande maioria dos fenômenos que nós vamos estudar, são representados através de variáveis quantitativas contínuas. Exemplo, temperatura, pressão, velocidade, a dimensão, né, o comprimento de alguma coisa, né, volume. Essas variáveis todas são variáveis que variam continuamente, né? Elas podem assumir valores contínuos. Geralmente são representados por números reais. Aí alguém pode até me perguntar, professor, mas e no caso da física, as variáveis que são vetoriais, né? Vetoriais e as variáveis que não são vetoriais, como é que ficaria essa questão? No caso de um vetor, né, as grandezas vetoriais da física, elas podem assumir tanto esse caráter aqui, no caso discreto, quanto contínuo. Por exemplo, vai depender de como varia, né, as componentes desse vetor. Né? Um vetor ele pode variar, ter a componente variando continuamente, por exemplo, vetor velocidade, vetor posição, continuamente variável, né? Ou então, por exemplo, ele pode ser um vetor cujas componentes variam discretamente. Por exemplo, a posição dos átomos na estrutura cristalina, por exemplo, de um cristal qualquer, né? A posição dos átomos na estrutura cristalina é definida por um vetor posição, cujas componentes variam de uma forma discreta, né? Em múltiplos de um certo parâmetro de rede lá, né? Então, mais adiante, nós vamos ver em detalhes como que a gente aborda isso na estatística básica e, principalmente, nós vamos começar a trabalhar com as variáveis quantitativas contínuas no que diz respeito à definição de média, definição de variância, desvio padrão e essas coisas, né? Acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido falar nessas quantidades. Se já conhecem, né, é bom que a gente faz aí uma recapitulação, né, um reforço dessa parte. E aqueles que nunca viram, né, vão estudar agora nesse início esses tópicos, né? É isso. Até a próxima.